O que um condutor com habilitação de categoria A está autorizado a conduzir, hein? Veja bem, esse camarada tem uma habilitação de categoria A, seja ela provisória, que é a PPD, ou seja ela uma definitiva, que é a CNH. O que ele pode dirigir quando essa habilitação dele aqui é na categoria A, somente categoria A? Na letra A diz: apenas motocicletas de até 50 cilindradas. Gente, veículo de até 50 cilindrada, isso aqui vamos entender como a potência do veículo, não é motocicleta, é ciclomotor. Ele com a categoria A, ele até pode dirigir sim, conduzir uma motocicleta, um ciclomotor, pode sim. Mas isso aqui não está batendo, tá vendo? Apenas motocicleta até 50 cilindradas. Sem contar que aqui nós temos a famosa casca de banana. Quem estuda com a gente já teria eliminado essa alternativa só por causa da casca de banana. Na letra B, ó, motocicletas pode dirigir com a categoria A. Motonetas pode também. Qual que é a diferença de motoneta para motocicleta? Na motocicleta o condutor fica montado, na motoneta ele fica sentado. Quer mais detalhes? Na aula a gente ensina, tá? E ciclomotores, que são as cinquentinhas, essas que vão até 50 cilindradas. Ele pode, com a categoria A, conduzir qualquer um desses três veículos. Então a resposta tem que ser a letra B. Vamos ver as outras, ó. Qualquer tipo de motocicleta. Tá vendo esse qualquer? Qualquer é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, note isso, é 90% de chance da alternativa estar errada. 90%. Então quem estuda com a gente, já conhece todas as cascas de banana, já eliminaria essa alternativa, né? Apesar de que aqui no primeiro momento nem entender que ela está certa, é qualquer tipo de motocicleta. Aí vê bem, exceto triciclo motorizados. Esse exceto, para quem não tem costume de lidar com ele pode ser substituído por um não. Elimina ele, escreve não. Você trocou o exceto por um não. Sempre que aparecer isso na sua prova, faça isso, tá? Então vamos lá, ele pode dirigir qualquer tipo de motocicleta. Ok, até pode, com a categoria A. Mas ele não pode dirigir triciclo? Pode sim, porque triciclo é veículo de 3 rodas. E com a categoria A você pode dirigir veículo de 2 ou 3 rodas. Então aqui está errado, tá vendo? A segunda parte. Ainda bem que a casca de banana mostrou para a gente que essa alternativa estava errada, né? Por isso que é bom guardar os macetes. E a letra D diz que todos os veículos de 2 rodas, inclusive triciclos e quadriciclos. Ah, o problema está aqui, ó. Quadriciclo tem 4 rodas. Aí já não pode mais com a categoria A, tem que ser a categoria B. Então aqui está fora, confirmada aí letra B de bola a resposta dessa questão. O que deve ser feito com um capacete que sofreu um forte impacto? Seja porque aconteceu um sinistro ali, acidente, e a pessoa bateu esse capacete no chão, com a cabeça no poste. Com a cabeça no poste não, né? O capacete na cabeça bateu no poste, entendeu? Danificando a estrutura do capacete. Olha só, danificou. Você viu ele deu um rachadinho na estrutura. Não tá legal mais não. A gente deve utilizar o mesmo capacete normalmente, desde que a viseira não tenha quebrado e a parte externa, que é o casco, não apresente nenhum tipo de risco ou dano à pintura. Eu vou continuar usando o mesmo capacete. A viseira não quebrou e ele não apresentou nenhum tipo de dano na pintura. Veja bem. Desde que não apresente nenhum tipo de risco ou dano. Espera aí. Na questão já falou, danificando a estrutura. A gente está falando de um capacete que foi danificada a sua estrutura. Como é que aqui, ó, não apresentou dano? Não está batendo, né? Essa alternativa não bate com o que a gente está vendo aqui em cima. Eu não faria isso, eu não utilizaria esse capacete aqui não. Letra B, levar o capacete danificado a uma oficina especializada para trocar o revestimento interno, aquele forro dele ali, a espuma, né? E reforçar a fivela dele, pois isso garante que o equipamento volte a ter a mesma segurança de um modelo novo. Não garante, tá? Cuidado com isso. Capacete sofreu impacto, apresentou qualquer tipo de dano, tem que substituir. Ser substituído por um novo, ok. Pois este não oferece segurança adequada. Eu ficaria com essa. Vamos ver a letra D, só para a gente ter certeza? Pode ser usado em trajetos curtos de baixa velocidade, deixando para comprar um novo somente quando for viajar para rodovias, ou por rodovias ou caminhos mais perigosos. Tá vendo isso somente aqui?
Quem estuda com a gente sabe o que isso aqui significa. Significa uma casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente elimina, porque é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa, tá? Ficamos então com a letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Ana, atrasada para o trabalho, resolve seguir uma ambulância com a sirene ligada, aproveitando o caminho aberto. Qual é a avaliação correta sobre essa atitude da Ana aí? Aí tem muita gente que fica tentando, mas essa Ana, ninguém me falou dessa Ana lá no curso, eu não fiquei sabendo nada de Ana não. Quem que é essa Ana? Gente, isso aqui é um personagem inventado, fictício, só para dar sentido à historinha, tá? Vamos entender que essa Ana pudesse ser uma Maria, uma Luciana, uma Fabiana, qualquer uma. É um personagem qualquer, um motorista qualquer, beleza? Olha o que ela fez. Ela aproveitou que passou uma ambulância lá com a sirene ligada e ela vai abrindo caminho, né? Porque o pessoal abre caminho para ela passar, ela vai passando ali. E a Ana, que estava atrasada para o trabalho, estava agarrada no congestionamento, eu vou atrás dessa ambulância, que aí vai desenrolar ao meu lado. E aqui a questão está pedindo o seguinte: qual é a avaliação correta sobre essa atitude da Ana, hein? Como é que você avalia isso? Bora ver? No letra A diz que Ana está cometendo uma infração de trânsito. Será que seguir uma ambulância, um carro de polícia assim, é infração de trânsito? E colocando vidas em risco. Essa atitude da Ana coloca vidas em risco? Você ficou em dúvida? Faz igual eu, deixo 2 pontinhos de interrogação aqui, ó, e depois a gente volta nela, ok? Bora ler a letra B agora. A atitude de Ana é permitida por lei. Aqui está dizendo que é permitida por lei. Desde que ela mantenha uma distância de segurança e ligue o pisca-alerta para avisar aos outros motoristas que está acompanhando a ambulância. Olha, não é, tá? Não é permitido, muito pelo contrário, é proibida por lei, não pode seguir veículos que estão em situação de emergência, tá? Com sirene ligada. E aí vocês vão anotar uma dica para mim aqui, ó. Tá vendo esse pisca-alerta? Esse pisca-alerta vocês vão entender também como uma casca de banana. Pode anotar, pisca-alerta também é uma casca de banana. Inclusive, você deve estar se perguntando assim, professor, você está falando desde as questões anteriores aí sobre essa tal casca de banana, casca de banana. O que são cascas de banana? São palavras que o Detran coloca aqui na sua prova, que quando elas aparecem, é 90% de chance dessa alternativa ser errada, ser falsa. Por isso que eu chamo de casca de banana, que você pisa naquela casquinha de banana ali, escorrega, cai e perde o seu ponto. Só que quem é aluno nosso não dá essa bobeira. Aí você certamente deve estar falando, mas quais são essas cascas de banana? Eu quero saber todas. Isso a gente ensina no nosso curso, tá? Na letra C, ó, a Ana está agindo com esperteza e bom senso, pois ao seguir a ambulância, ela ajuda a desocupar a via mais rapidamente, diminuindo o tamanho da fila para os outros motoristas. Presta atenção nisso aqui, ó. Esperteza e bom senso não batem. Não batem. Não tem como a pessoa ser esperta e ter bom senso. Aplicou esperteza no trabalho, espertalhão, né? Não dá. Isso aqui não funciona. E não pode, tá, gente? É proibido seguir esse tipo de veículo nessa situação. É infração de trânsito. Já eliminei. Ana só poderia ser multada. Aí a gente já bate aqui, ó. Só também é casca de banana. Se vocês são espertos, vocês já estão anotando aí. Eu já falei algumas, né? Desde que a gente começou a analisar aqui essas questões. Já elimino, vou nem ler o resto. Ainda tem outra casca de banana, cara. Só nessa alternativa tem 2 cascas de banana. Casca de banana dobrada, meu amigo, é eliminar mesmo, não tem nem dúvida. Bom, nós analisamos as outras alternativas e voltamos nessa aqui. Realmente é infração de trânsito e coloca o trânsito, a vida, em perigo. Então não pode. No trânsito, o equilíbrio emocional é tão importante quanto o freio do carro. Olha só que afirmação interessante, né? O que podemos entender dessa mensagem, dessa afirmação? Está querendo dizer que se o freio do carro está funcionando bem, mas a pessoa não está emocionalmente equilibrada, ela está muito estressada, brigando, acelerando demais, ultrapassando de qualquer jeito, o risco é do mesmo tamanho que um carro sem freio. Será? Vamos ver? A letra A diz que pessoas que demonstram qualquer tipo de emoção forte, como muita alegria ou muita tristeza, não deveriam receber a carteira de motorista, pois o trânsito exige frieza total.
Se o que eles estão dizendo aqui é verdade, a gente não sabe. Podemos julgar, né, pelo nosso entendimento. Mas dá para aplicar o macete da casca de banana de novo. Qualquer também é uma casca de banana. Então, essa alternativa tem 90% de chance de ser errada. Bora eliminar ela? Letra B. Ela deve entender que, em uma situação de emergência, o mais importante é ter força física para pisar no freio, sendo o controle das emoções algo desnecessário para evitar o impacto na via. Gente, controlar as emoções é desnecessário? Vocês concordam com isso? Uma pessoa nervosa, descontrolada emocionalmente no trânsito, tá tudo bem? É claro que o descontrole emocional é um problema. Então isso aqui não faz sentido, eu vou eliminar isso. Que manter a calma é tão importante quanto os equipamentos do veículo estarem funcionando corretamente. Até aqui tá lindo, pois ajuda na tomada de decisões e previne sinistros. Sinistros vocês vão entender aqui como acidente, beleza? Essa aqui parece que está certa. Vamos ver a letra D. Que o estado emocional do motorista está ligado diretamente à mecânica do carro. Não está não. Não está não. Aqui eles só fizeram só, se o cara está descontrolado emocionalmente, não tem um bom controle emocional, aqui em cima da pergunta, né? É como se esse carro estivesse sem freio, por exemplo, sem direção. Olha que perigo. E o que o autor quis fazer aqui na pergunta, o que o Detran quis fazer, é te mostrar que dirigir com as emoções descontroladas é muito perigoso, tanto quanto dirigir sem freio. Mas não quer dizer que as emoções do motorista estão ligadas à mecânica do carro, não. Não quer dizer que porque o cara está nervoso que o carro vai perder o freio, ok? Não é isso que ele quis dizer. Letra D está fora, ficamos aí com a letra C. A faixa de pedestres concede qual direito ao pedestre? Bom, a faixa de pedestre é o local da via pública onde o pedestre atravessa a pista de rolamento. É importante entender que pista de rolamento, anotem isso, hein? Pista de rolamento é a parte da via destinada à circulação de veículos. E o pedestre, para atravessar nessa área, que é a pista de rolamento, ele precisa fazer isso pela faixa de pedestres, com preferência sobre os veículos. Então, quando o pedestre está atravessando na faixa, ele tem preferência. O motorista dos veículos, os motoristas têm que parar e deixar o pedestre atravessar. Isso, obviamente, não é uma recomendação para o pedestre chegar entrando, mas é só para você entender que em relação à preferência, na faixa, na pista de rolamento, o pedestre tem preferência. Então, exige que os veículos parem, ok, parece que está certinho. Bora ver a letra B. O direito de atravessar apenas se não houver veículo se aproximando. Esse apenas é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada, então vamos eliminar ela. O direito do pedestre é esperar até que não passe mais carro. Então quer dizer que tem faixa de pedestre, ele tem que esperar até parar de passar carro? Às vezes o pedestre até faz isso, mas a regra não diz isso. A regra diz que o pedestre chegou ali, sinalizou a intenção de atravessar, motorista, você tem que parar, tá? Então letra C não bate. Letra D, o direito de atravessar, mas somente quando o semáforo do pedestre estiver verde. Se o lugar tem semáforo, realmente o pedestre tem que esperar ficar verde para ele, né, o semáforo do pedestre, para ele poder atravessar. Não confunda esse semáforo do pedestre, que é chamado de foco de pedestre, com o semáforo dos veículos. Tá? É óbvio que se está verde para os veículos, o pedestre não vai atravessar, porque no caso está fechado para o pedestre. O problema é que aqui dessa alternativa trouxe uma casca de banana. Só quando o semáforo estiver verde. Não, aqui não falou nada de se o lugar é semaforizado ou não. Você mesmo deve estar cansado de ver faixas de pedestre. Aliás, é o que mais tem, né? Tem mais faixa de pedestre sem semáforo do que com semáforo. Então, quando não tem semáforo, o pedestre vai passar primeiro que é o carro. A preferência é dele, pela regra. Então, não é somente quando tem semáforo e ele está verde para o pedestre, não, tá? Isso aqui também não bate. Letra A é a resposta. A sinalização horizontal de cor vermelha no pavimento é utilizada para quê? O curioso é que aqui está falando sinalização horizontal e falou que é no pavimento. Gente, sinalização no pavimento é sinalização horizontal.
Não tem como fazer sinalização horizontal que não seja no chão, não. Toda vez que você vê isso aqui, sinalização horizontal, é no chão. São pinturas no chão. Fechou? Então, bora lá. A de cor vermelha, hein? Aí quem estudou aí a sinalização horizontal pelas cores, que são várias, né? Tem amarela, branca, azul, vermelha, preta, verde, né? Ele aprendeu. Mas se não aprendeu, vamos ler aqui as alternativas. Marcaram a pista de velocidade... Marcaram uma pista onde a velocidade é mais alta que o normal. Então quer dizer que se eu estou numa pista onde a velocidade é mais alta que o normal, eu vou pintá-la de vermelha. Será isso? Sendo exclusiva para veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas de polícia. Não é essa, tá? Não é isso. A cor vermelha, eu vou até ajudar vocês, ela só pode ser utilizada no trânsito em duas situações. Ciclovia, ou ciclofaixa, né? Que é onde circula a bicicleta. E também aquela cruz vermelha do pronto-socorro. Cruz vermelha do pronto-socorro é usada a cor vermelha. Ou então a ciclovia ou ciclofaixa também vai ser sinalizado com a cor vermelha. Só isso. Então é a área para andar bicicleta ou então lugar onde tem ali reservado a vaga para o veículo do pronto-socorro. Indicar um espaço exclusivo ou preferencial para a circulação de ciclistas. Opa, aí ó. Bicicletas. Ajudando a protegê-los dos veículos maiores. Por quê? Porque separa, né, a área onde circula bicicleta da área onde circula veículos motorizados, evitando ou diminuindo o risco de sinistros acidentes. Essa aqui parece que está certa, né? Indicar um trecho da rua que está em obras ou com o asfalto estragado. Não é, nesse caso, que vai usar a cor vermelha no pavimento, não. Servir como um sinal de alerta para que todos os veículos parem totalmente, funcionando da mesma maneira que uma placa de pare ou um semáforo. Não, o sinal de alerta no trânsito não é utilizado na cor vermelha, ele é utilizado na cor amarela, tá? Alerta no trânsito é amarelo, esquece isso não. Também está errado, ficamos aí com a letra B. Cor vermelha só serve para duas coisas no trânsito. Isso no pavimento, tá? No chão, que é sinalização horizontal. Então a sinalização que está no chão, de cor vermelha, só serve para duas coisas. Pronto-socorro ou demarcar ali a área de circulação de bicicleta, ciclovia ou ciclofaixa. A placa sentido proibido sinaliza o quê? Essa placa aqui, ó, tem uma seta mostrando que em frente você não pode seguir. Ela sinaliza o quê? A velocidade máxima permitida é muito baixa? Não tem nada a ver isso aqui com velocidade máxima, né? Nada a ver mesmo. Vamos eliminar. A rua não tem saída e será preciso retornar. Cuidado, tá, gente? Tem muita gente que chega e fala, a rua não tem saída, então eu não posso seguir em frente. Não necessariamente. Às vezes a rua tem saída. Ela só é contramão mesmo. Se você entrar ali, você vai dar de cara com o carro vindo de lá para cá, tá bom? Então não quer dizer exatamente que a rua é sem saída, tá? A rua sem saída tem a placa própria para sinalizar isso. É uma placa amarela e vem escrito dentro dela, rua sem saída. Tá lembrado? Pois é. A entrada de veículos naquela via ou faixa é proibida no sentido indicado. Ah, beleza. Naquela via ou naquela faixa não pode ir naquela direção que a seta está indicando. Mas de lá para cá, certamente pode vir carro e certamente até virar. É contramão daqui para lá, né? É mão de lá para cá. Então essa aqui faz mais sentido. Não pode virar à direita ou à esquerda no próximo cruzamento. Questão de não pode é até brincadeira. Você vai ter que virar, né? Porque você não pode seguir em frente. Você vai ter que virar para um lado ou para o outro. Porque senão você teria que entrar na contramão e não pode. Então aqui está errado também, não faz sentido. Letra C a resposta. Para dirigir com segurança, o condutor deve ver e ser visto pelos outros. É interessante que sim, né? Por isso que a gente tem retrovisores, tem faróis, os outros vê a gente vê os outros. Qual atitude ajuda para que o veículo seja percebido pelos demais motoristas e pedestres? Veja bem, qual atitude ajuda para que o seu veículo seja percebido pelos outros motoristas? Eu diria que manter as luzes do veículo acesas ajudaria. Quando eu falo luz, no sentido de farol, farolete. Mas é mesmo durante o dia, professor? Vai depender das circunstâncias, é mesmo durante o dia. Mas vamos ver aqui quais são as alternativas que o Detran trouxe para a gente. Evitar o uso da seta em ruas desertas. Ruas desertas quer dizer, não tem quase carro nenhum. Então eu não vou ficar dando seta, não vou evitar o uso da seta. Olha, a seta ela é obrigatória toda vez que você vai mudar de direção ou fazer um deslocamento ou uma manobra. Então esse lance do evitar aqui, isso não parece soar bem não, tá? Vamos lá, pois a sinalização só é obrigatória em grandes avenidas. Está vendo esse só aqui? Esse só é uma casca de banana. Você tem casca de banana, você já sabe, né? Eliminar.
Utilizar películas muito escuras em todos os vidros. Ah, isso aqui vai ajudar os outros a me ver, né? Será? Inclusive no para-brisa, para evitar que o reflexo do sol atrapalhe os outros condutores. Nesse caso, o reflexo do sol, a luz do sol, não atrapalharia você que está dentro do seu carro, né? Porque a película escura ali, muito escura, que ele está falando muito escura, ó, muito escura. Aí cercaria parte dessa iluminação do sol. Mas os outros motoristas, vai ajudar de que forma? Não faz sentido, né? Manter os faróis e as lanternas limpos e funcionando. Ok, parece bom isso. Além de usar as setas, bacana, para indicar manobras e mudança de direção. Tá tudo certinho aqui. Eu iria nessa. Bora, letra D agora. Manter os faróis apagados durante a noite. Durante a noite? Farol apagado? Não, né, gente? Para não ofuscar ou não incomodar a visão dos motoristas. A questão de não ofuscar é lembrar de abaixar o farol quando for cruzar com outro veículo, quando for seguir outro veículo. Agora, apagar os faróis à noite? Não pode ser infração de trânsito. Ficamos mesmo com a letra C aí. Dirigir ameaçando pedestres que atravessam a via ou outros veículos é o quê? Olha assim, dirigir ameaçando pedestres, jogando o veículo para cima do pedestre, para apressar ele ou coisa desse tipo. Isso é perigoso, hein? É uma situação comum no trânsito. Comum quer dizer que acontece muito, mas que não pode ser considerada uma infração de trânsito. Não pode ser infração de trânsito? Não, né, gente? É claro que isso aqui está errado. É infração, sim. Se um policial, um agente de trânsito perceber que você está ameaçando pedestres aí com o seu veículo, nossa, é uma infração pesadíssima. Isso é até crime, tá? Então aqui está fora. Uma conduta perigosa que pode resultar em multa gravíssima. Aí, ó, acabou de falar, ó, isso aqui é uma conduta perigosa, concordo, e que pode resultar em infração gravíssima, uma multa gravíssima. Aí, ó. Letra B pode ser a resposta. Vamos ver a letra C. Ó. Uma demonstração de falta de educação do condutor. Sim, concordo, é falta de educação. O que dá ao agente da lei e da autoridade... O que dá ao agente da lei a autoridade para aplicar uma advertência verbal. Não existe advertência verbal no rol de punições e medidas adotadas pelo agente da lei diante de uma situação de infração. Se um policial, um agente de trânsito vê você cometendo infração, ele não vai chamar a sua atenção verbalmente. Ele vai lavrar o auto de infração, vai mandar para a autoridade e aquilo vai virar uma punição, tá? Então, isso aqui não existe, está fora. Uma conduta perigosa, concordo que é perigoso, mas não gera nenhum tipo de multa ou penalidade. Gera sim, é infração gravíssima, então letra B é uma conduta perigosa que pode resultar em multa gravíssima. E aí eu vou dar mais uma dica para você, anota essa, hein? É a alternativa, é a dica das irmãs brigonas. Por que eu falo irmãs brigonas? Você encontra duas alternativas parecidas, e por elas serem parecidas, eu chamo elas de irmãs. Olha essa letra B, ó. Uma conduta perigosa que pode resultar em multa gravíssima. Aí a letra D, uma conduta perigosa, mas que não gera nenhum tipo de multa. Irmãs brigonas, elas são parecidas, só que uma fala uma coisa e a outra desmente. Por isso que elas são irmãs brigonas. Quando você perceber isso numa questão, antes mesmo de analisar toda a questão igual eu fiz aqui, você já pode chegar eliminando as duas que sobrarem, elimina as duas que sobrarem, e já sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Anota isso que isso é um macetaço. Bateu o olho na questão, achou duas irmãs brigonas, elimina as outras alternativas e já sabe que a resposta tem que ser uma das duas irmãs brigonas. Sempre vai ser. Anotou isso? Bora para a próxima então. Ao dirigir em uma estrada de terra, qual comportamento é essencial para manter a segurança e o controle do veículo? Estrada, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é um tipo de via que não tem pavimentação, não tem asfalto, não tem calçamento. Então tem que ser de terra, tá? Isso aqui é meio que redundante. É o mesmo que seria subir para cima ou descer para baixo, entrar para dentro ou sair para fora. Tá vendo? Subir tem que ser para cima. Descer tem que ser para baixo. Entrar tem que ser para dentro. Sair tem que ser para fora. Estrada tem que ser de terra, senão não é estrada. Fechou? Ao dirigir uma estrada, qual o comportamento é essencial para manter a segurança e o controle do veículo? Você não tem asfalto, não tem pavimento, é terra.
aquilo ali não tem tanta aderência, o carro não se prende tão bem ali. Então é perigoso, né? De cara, andar em velocidade mais, dirigir em velocidade mais moderada. Mas bora ver. Manter a mesma velocidade de uma rodovia. Pronto, só aqui já deu para ver que dá para eliminar, né? Como é que eu vou manter a mesma velocidade numa estrada que eu mantenho numa rodovia asfaltada? Não faz nenhum sentido. Manter os faróis apagados para que a luz não reflita na poeira. Pelo contrário, justamente por gerar poeira, a visibilidade diminui. Os outros motoristas vão ter mais dificuldade de te ver, principalmente se você estiver numa moto, que é um veículo pequeno. Então, se você apaga o farol, aí vai ficar mais difícil ainda eles te verem. E eu estou falando de dia, tá, gente? Mesmo de dia. Não é obrigado a ligar o farol na estrada, que é a via de terra, mas é recomendável para os outros te verem. Então, manter o farol apagado aqui não é uma boa ideia. E aqui ainda fala que facilita a visão dos que... Não facilita. Você está com o farol apagado, o cara corre o risco de não te ver. Aumentar a distância em relação ao veículo da frente, eu concordo, porque terra o veículo demora mais, precisa de mais espaço para parar, né? Se precisar no freio ali. E reduzir a velocidade, andar em velocidade mais moderada, também concordo. Essa letra C aqui parece ser a certa. Frear de forma brusca e rápida antes de todas as curvas. Gente, toda vez que falar frear de forma brusca, já pode dar como errado, tá? Letra D está fora, C é a resposta.